Oi, pessoal, hoje nós estamos aqui para uma aula sobre o Segundo Reinado. Nós vamos falar da parte inicial do Segundo Reinado, ok? Então, seguindo esse esqueminha aqui, nós temos o Segundo Reinado, que foi um período da história do Brasil que durou de 1840 até 1889, ou seja, considerando todos os políticos que já governaram esse país, o Segundo Reinado é o período mais longo da história do Brasil. Dom Pedro II foi o homem que ficou por mais tempo governando o nosso país, praticamente 50 anos. E o Segundo Reinado, ele começa exatamente com um golpe. Isso é muito comum na história do Brasil. É o chamado golpe da maioridade. Dom Pedro, ele tinha apenas 14 anos quando o Brasil estava numa situação muito complicada, com as revoltas que estavam fazendo com que o território brasileiro se esfacelasse em pelo menos 5 países. O Brasil ainda não tinha resolvido a questão da Revolução Farroupilha, o Brasil estava negociando com os rebeldes da cabanagem, negociando não, né? Estava matando. Mas ainda era uma situação de muita tensão. Então, os liberais articularam, nesse momento, a antecipação da maioridade do Dom Pedro para que ele fosse coroado aos 14 anos de idade. E eles conseguiram. Nesse momento, o Brasil ainda tinha como base da sua mão de obra a escravidão. E o Partido Liberal, numa disputa acirrada com o Partido Conservador. Os liberais eram também conhecidos como Luzias e os conservadores como Saquaremas. Qual era a diferença entre os dois? Na verdade, quase nenhuma. Tem uma frase que é muito usada em enunciado de questões de vestibular que diz o seguinte: são farinha do mesmo saco. Ou não há nada mais conservador que um liberal no poder e não há nada mais liberal que um conservador na oposição. Então a questão é, dependia de quem estivesse no controle político naquele momento. Qual a característica básica dos políticos desses partidos? Eles eram proprietários de terra, proprietários de escravos, queriam a manutenção da escravidão no Brasil. O que diferenciava os dois partidos é que os conservadores, eles achavam que o poder político tinha que estar sempre centrado na mão do imperador, ou seja, poder centralizado. Todas as decisões importantes deveriam ser tomadas no Rio de Janeiro. Os liberais, eles achavam que cada província podia ter um pouco de autonomia. Então eles defendiam um tipo de descentralização política, ok? Aí, eu adoro fofocas históricas. Deixa eu contar uma fofoquinha histórica para vocês. Quando Dom Pedro foi coroado, com 14 anos, ele não tinha nem barba na cara. E não era bom que um governante fosse solteiro, então eles rapidamente começaram a negociar uma esposa para o Dom Pedro. O pai dele, Dom Pedro I, foi safado, sem vergonha, mulherengo. Então, foi muito difícil conseguir uma boa esposa para o Dom Pedro I. Mas para o segundo, choveu proposta. Ele era um imperador culto. Ai, gente, eu sou apaixonada pelo Dom Pedro II. Ele é muito fofo. Ele se tornou um homem bonito, um homem alto, um homem de quase 1,80 m, com 2 belos olhos azuis, um cabelo castanho claro, um rosto muito forte. Então, como eles tinham medo que ele se tornasse um safado, sem vergonha, biscateiro, como foi o pai dele, e também um comilão, como era o avô, ele teve uma educação muito regrada. E ele, embora não tenha adiantado muito para comida, tá? Porque ele se tornou um bom prato. Por isso que eu gosto mais ainda dele. E aí enviaram cartas para moças da Europa, para que moças, obviamente, de famílias, né,
de famílias nobres, e foram mais de 12 propostas de casamento. Então foram analisados os dotes oferecidos, de qual família era. E o Dom Pedro, ele exigiu uma coisa: eu vou casar com quem vocês indicarem, mas eu gostaria que fosse uma moça bonita. Então, acharam por bem pedir uma pintura da moça, junto com a carta. E aí selecionaram, então vieram várias propostas, as melhores famílias, e o Dom Pedro ficou com 5, que ele achou muito bonita. E aí ele chama as irmãs, a Dona Maria da Glória, a Dona Januária, a Dona Amélia, para ajudar ele a escolher. E eles então são unânimes, os olhos doces da Teresa Cristina é a escolhida. Só que quando ela chega para se casar, e o casamento foi feito já por procuração, eles casaram, ela na Europa e ele aqui. E ficou combinado que no dia da coroação dele como imperador, também se oficializaria o casamento. Quando essa moça desce do navio, que dó! Dom Pedro chorou por uma semana. Ela demorou para descer as escadas e quem documentou essa cena usou as seguintes palavras: a moça demorou para descer as escadarias do navio, talvez por conta do excesso de peso ou do desvio de olhares ou do desnível das pernas. Resumindo, a Teresa Cristina era gorda, manca e vesga. Dom Pedro ficou muito decepcionado e esse foi o primeiro Photoshop da história, ok? Mesmo assim, ele se casou. Aliás, ele já estava casado. Ele viveu com ela até os últimos dias da sua vida. E eles tiveram 2 filhas, sendo que a mais velha foi a princesa Isabel. Terminada a sessão de fofocas da corte, vamos voltar para a nossa política do segundo reinado. Logo nos primeiros momentos do segundo reinado, aconteceu o seguinte problema. Dom Pedro convocou eleições e essas eleições geraram muita pancadaria, tá? E essas eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete, porque foi uma eleição fraudada, sob ameaça, liberais e conservadores se ameaçando, e caberia, por fim dessa eleição, que o partido mais votado, Dom Pedro, iria escolher o chefe do gabinete, o chefe do Conselho de Estado. Então o Dom Pedro é um homem muito diplomático, aqui ele ainda é um menino, né? Muito diplomático, ele decidiu o seguinte: eu vou cancelar essa eleição. E ele estabelece uma política de conciliação. O que seria essa conciliação? Uma proposta de alternância de poder entre liberais e conservadores, tá? E para resolver isso, ele implanta um sistema chamado parlamentarismo às avessas. Por que às avessas? Porque o parlamentarismo típico, o parlamentarismo tradicional, ele é o parlamentarismo inglês. E lá o ditado que vale é: o rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Só que no parlamentarismo às avessas, nós temos aqui no Brasil a retomada da Constituição de 1824. Então o Dom Pedro, ele conta com o poder moderador. E ele implanta o parlamentarismo para poder articular politicamente liberais e conservadores sem grandes choques de oposição. Só que o poder moderador, ele dá ao imperador o direito de nomear e demitir pessoas dos cargos, inclusive o Conselho de Estado, inclusive o presidente do Conselho de Ministros, que seria uma espécie de primeiro-ministro. E o poder moderador também dá ao imperador o direito de interferir nos outros poderes. Ou seja, aqui o ditado que valia não era o rei reina, mas não governa. Era o rei reina e
e rói. Reina sobre o Estado, ri do parlamento e rói o povo. Dom Pedro chama os rebeldes das revoltas que ainda não estão pacificadas, por exemplo, a Revolução Farroupilha, e ele consegue entrar em um acordo com eles. Então as rebeliões são sufocadas. A única rebelião que o Dom Pedro vai enfrentar é exatamente essa aqui, de 1848, chamada Revolta Praieira, que aconteceu em Pernambuco. É uma revolta liberal, onde jornalistas de um jornal liberal que ficava na Rua da Praia, em Recife, por isso Praieira, eles escreveram vários manifestos criticando o poder moderador, criticando a centralização do poder. Era um contexto mundial, 1848, da primavera dos povos. Então essa revolta praieira, embora tenha sido contida rapidamente, mas ela está enquadrada no contexto mundial de primavera dos povos. Essa revolta foi sufocada em questão de 3 meses e então o Dom Pedro II pôde contar com um período muito próspero do seu governo. E esse período foi graças a uma coisa que é a melhor invenção de Deus. Uma planta linda e bela, que eu até desenhei aqui para vocês, o café. Deixa eu confessar uma coisa para vocês, abrir meu coração. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo, eu podia estar vendo pornografia, eu podia estar vendendo corpo, fumando um tóxico, eu podia estar tomando vodka, enchendo a cara de corote. Não, eu estou aqui gravando aula e pensando em sustentar o meu vício. E o meu vício é café. É um vício, confesso. Chega a dar dor de cabeça, mas é o café. Tá? Então a melhor invenção de Deus, uma das melhores, é o café. E pro Dom Pedro, tenho certeza que se ele pudesse falar hoje, ele ia falar: o café salvou o meu governo. Diferente do primeiro reinado, que foi um período de economia empobrecida, onde as exportações eram horríveis, onde não havia um produto que era o carro-chefe da economia. Nesse momento, as primeiras mudas de café, elas são plantadas com sucesso no Rio de Janeiro. Então, o primeiro lugar onde fazendas de café se estabeleceram no Brasil foi num lugar chamado Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Não é no Nordeste, pessoal. Não é no Nordeste, é no Rio de Janeiro. Rio Paraíba do Sul é um rio que ao longo do seu leito surgiram as primeiras fazendas de cana. Inclusive a primeira fazenda foi na região de Angra dos Reis. E ali se estabeleceu um setor que nós chamamos de setor tradicional do café. O setor moderno, ele vai surgir como uma expansão do Rio de Janeiro e ele vai chegar até as terras paulistas, no oeste paulista. Ali, nessa região de São Paulo, nós vamos agora diferenciar o que seria o setor moderno do setor tradicional. O setor tradicional é aquele cafeicultor que mora na fazenda. Ele não aceita tecnologias novas, maquinário, e ele tem muito orgulho de ser um senhor de escravos. Todo o café dele ainda é transportado em carros de boi. O setor moderno, o paulista no caso, ele tem a sua casa na fazenda, mas ele prefere morar em São Paulo, na cidade, porque como que ele vai mostrar para os outros que ele está ficando rico? Então, geralmente, ele tem uma ótima casa, um sobrado na praça da igreja, que são os lugares mais valorizados dessas cidades, e ele não vai investir todo o seu dinheiro na cafeicultura. Ele vai investir em indústria de alimentos, ele vai investir na construção de ferrovias para modernizar o transporte, ele vai investir em novas tecnologias. Então, esse é o setor moderno da cafeicultura paulista. Gente, em pouco tempo,
em torno de 1860. São Paulo já tinha ultrapassado e muito o Rio de Janeiro. Ele se tornou o maior produtor e exportador de café do mundo. Tá? O capital proveniente do café, como eu disse para vocês, principalmente em São Paulo, ele começou a ser investido em outros setores. E não foi uma iniciativa do Estado, foi uma iniciativa de particulares, iniciativa privada. E eu quero destacar aqui o Irineu, que não é o dos memes, é o Irineu Evangelista de Souza, que caracterizou a Era Mauá, porque ele recebeu o título de Visconde Barão de Mauá. Então a Era Mauá foi um surto industrial com capital proveniente do café. Barão de Mauá fundou a primeira grande indústria do Brasil, era o estaleiro Ponta da Areia, no Rio de Janeiro. Ele fundou um banco, o Banco Mauá, que inclusive emitia moeda. E ele tinha sede no Uruguai, ele tinha sede em Nova York e ele tinha sede na Europa. Tá? Ele também investiu na construção de ferrovias, mandou trocar toda a iluminação do Rio de Janeiro, que era a base de óleo de baleia ainda, por iluminação a gás. E ele mandou instalar cabos submarinos de telégrafo ligando a Europa ao Brasil, o que facilitou muito as comunicações. E óbvio que ele incentivou outros empresários a também investirem na indústria alimentícia, e tudo isso com capital proveniente do café. Por fim, eu quero falar para vocês de duas leis que foram publicadas nesse momento. Uma delas é a Tarifa Alves Branco, publicada em 1844, que foi grande incentivadora da Era Mauá. Por quê? Desde os tratados de 1810, feitos com a Inglaterra e o Dom João VI, a Inglaterra tinha muitos privilégios para colocar suas mercadorias aqui. As mercadorias inglesas pagavam em torno de 15% de tarifas alfandegárias. Só que para proteger essa indústria nacional, o deputado Alves Branco encaminhou uma lei, que é a Tarifa Alves Branco, colocando os produtos ingleses numa tarifa mínima de 30% até 60%, o que encarecia muitos produtos ingleses e valorizava o que era produzido no Brasil. Então, produtos ingleses que entravam aqui e que tivesse fábrica também aqui no Brasil, por exemplo, vela, tinha fábrica de vela no Brasil e tinha fábrica de velas na Inglaterra. Quando a vela inglesa entrava aqui, como tinha aqui no Brasil a fábrica de velas, a tarifa era 60%. Agora, coisas mais refinadas, né, coisas mais requintadas, que não tivesse aqui no Brasil, a tarifa era mais baixa, 30%. Mas era uma tarifa bem mais alta do que a Inglaterra costumava pagar. Então isso fez com que a indústria nacional ganhasse um impulso, tá? E ao mesmo tempo começam a chegar imigrantes para cá. E alguns fazendeiros de São Paulo começam a incentivar essa imigração, até por conta de interesse em estar substituindo a mão de obra escrava pela livre. É o início da substituição da mão de obra. Para impedir que negros que fossem libertos ou imigrantes que estavam chegando se apossassem facilmente das terras, e aqui, gente, é lamentável, mas foi uma das últimas oportunidades que o Brasil teve para fazer uma reforma agrária nesse país sem encher o saco de quem já era proprietário de terras. Porque aqui no Brasil tinha muita terra devoluta, era terra do Estado, não era de alguém que já tinha comprado aquela terra. Então, ao invés de distribuir essa terra em pequenas propriedades para quem estava chegando no Brasil ou para os escravos libertos, evitar a miséria, o inchaço das cidades, a mendicância, não. A Lei de Terras de 1850 proibia a ocupação dessas terras. Terras aqui no Brasil, só quem comprasse, pagasse por elas, tá? Então a Lei de Terras é uma lei que evita, que impede pessoas que estavam vindo para cá ter acesso às terras do Estado. Certo, pessoal? Então essa é a primeira fase do segundo reinado.
E depois nós vamos falar da política externa e também da crise que vai levar à proclamação da República no Brasil. Ok? Beijinho, pessoal. Até a próxima.